aconteceram duas coisas que eu até já comentei com o Romário. O Romário, duas vezes, em dois jogos diferentes, contra os Estados Unidos e contra a Suécia, ele dribla o goleiro e chuta pro gol vazio e a bola não entra. Sim. Alguém salva. Porque eram jogos que acabaram 1-0, que se tivesse acabado 2-0, teria dado para nós uma impressão de que foi mais Sim. fácil. Sim. E como a final foi 0-0, ganha no pênalti, eu acho que isso tirou um pouco do coração do torcedor brasileiro um certo carinho ou prazer daquela seleção. Bem-vindos ao Corte do Barba, o canal oficial de cortes do BarbaCast. Assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um like e comentar o que você está achando desse vídeo, além de se inscrever no BarbaCast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo. E aí teve 90, teve aquela polêmica com a Argentina, né? Enfim, da água batizada, que a gente só veio descobrir Bem depois, anos bem depois, bem mas depois. explica muito ali. Foi uma Copa muito ruim, né? Uma Copa, o nível técnico foi ruim, não teve jogo bom. Ali teve... começou o futebol ruim, né? Futebol mais defensivo, menos plástico, né? Sem dúvida. Mas aí a gente ganha em 94 e você tá lá. Tá na 94 foi demais. 94 eu inventei uma coisa que eu fiz durante muito tempo para a Globo, que era cobrir os adversários do Brasil. Porque eu falo vários idiomas, então eu pulava de 4 em 4 dias, você mudava de história e você apresentava para os brasileiros quais são os grandes jogadores daquele time, o que eles são bons, o que eles são ruins, etc. Tal. E era fascinante, porque eu ficava viajando e conhecendo gente, conhecendo coisas. E em 94 e eu já estava falando russo ali. Cara, porque eu tinha aprendido da Olimpíada de 88, na Olimpíada de 88 em Seul, era a União Soviética ainda, e os caras ganhavam quase que um terço das medalhas, e ninguém conseguia entrevistar eles. Eu falei, pô, isso é absurdo isso, pô, eu vou tentar pelo menos aprender. Só que em 92, né, em Barcelona, na Olimpíada de Barcelona, ele já tinha acabado o comunismo, né? Então, claro que eu já estava falando um russo razoável, e aí eles adoravam que eu falasse. Na verdade, você aprendeu o idioma, não precisa falar bem. Você se fazer entender. Você fazer entender. Porque comunicar. A pessoa sabe que você não... Claro. Isso é comunicação, é só isso. É que o brasileiro abrir uma porta, né? O brasileiro tem essa mania de querer falar perfeito, né? Isso não precisa, gente. Não precisa, nem que você tente muito. Né? Claro que você pode se dedicar e aprender e falar perfeito, lógico. Mas eu acho que para a curtição da viagem e de conhecer gente, se você falar mais ou menos, tá bonito. Tá show. Tá. E que era a minha experiência. Eu nunca falei bem russo, mas eu abri as portas com o russo que eu falava. Então, o primeiro jogo da seleção brasileira era contra a Rússia, né? Lá, e aí o técnico também me adorou, porque, eu era o único repórter ocidental que falava russo. Então, e foi muito legal. Agora, ao mesmo tempo, eu me lembro, por exemplo, que aquela seleção não convencia muito, né? A gente tinha do Brasil, a brasileira. A gente achava que era meio defensivo. A gente passou sufoco na eliminatória. Da eliminatória, teve aquela coisa da volta do Romário. Eu me lembro até que eu fiz uma reportagem, o jogo antes do Uruguai no Brasil, no Maracanã, que foi o jogo decisivo, foi um jogo contra a Venezuela. A Venezuela da época era horrorosa. Se hoje é ruim, não compara. Era um time que tomava de 5, 6, fácil. sempre. E naquele jogo, em Belo Horizonte, a seleção ganhou de 4-0, 2 gols do Ricardo Gomes, zagueiro, e só 2 gols de atacante. Acho que o Palinho, não me lembro direito quem fez o outro. E eu fiz uma reportagem, eu fazia reportagem assim que acabava o jogo para o Fantástico. Eu falava, olha, enquanto os atacantes da seleção brasileira contra a Venezuela só conseguiram fazer 2 gols, tem um atacante lá na Espanha, brasileiro, que fez 3 hoje. E olha só que gols. Foi um daqueles gols daqueles jogos que o Romário fez aquele gol fantástico, que ele mata no peito e toca pelo alto quando o goleiro tá saindo. 3 golaços, e ele tava naquela briga que tinha acontecido lá atrás com o Zagallo e com o Parreira, enfim. Sim. Resultado, o fato é que o Miller machucou, chamam o Romário, mas o Romário não é chamado para ser reserva. Ele já vem o titular e arrebenta. Ele jogou muito contra o Uruguai naquele jogo. Sim. Mas mesmo assim, quando vai a 94, o Raiz já não estava jogando aquela bola, tanto que ele começa, mas depois sai. E o time era muito defensivo mesmo, porque aquela coisa do Parreira achava, e ele teve certo, que tinha que ganhar. Negócio era ganhar. Ele tinha que ganhar. E eu me lembro de ter feito até uma reportagem na Califórnia, que o Brasil ficou muito na Califórnia, nos Estados Unidos. Tem uma área da Califórnia que chama Napa Valley, Vale do Napa, que é uma área de vinho. Vinhos. Então, eu me lembro de fazer tinha um trem
para as pessoas visitarem as vinícolas, etc e tal, e provar vinho, e eu peguei o trem e eu fiz uma passagem assim, olha, às vezes você tá meio cansado, não tá gostando muito da seleção brasileira, e você, pô, pega um trenzinho para tomar um vinho, não sei o quê, você quer esquecer do futebol, mas você olha do lado e o que você vê? Parreira. Genial! Genial. Então tinha essa Só pegada. faltava ter um lobo do lado, né? O velho lobo, sagalo. Então tinha, verdade, que a gente ganhou, mas a caminhada Sim. nossa, torcedor, foi uma caminhada de certa desconfiança de que aquele time era isso tudo. Porque vinha de 90 também. Vinha de 90, né? E Era 86, Dunga, né? a gente estava meio traumatizado com as coisas. E não era encantador o futebol. Não era o nosso futebol. Não era né? encantador. Era um time sólido, a defesa era maravilhosa, o meio de campo, porra, você não conseguia passar pelo meio de campo. Sim, mas aconteceram duas coisas que eu até já comentei com o Romário. O Romário, duas vezes, em dois jogos diferentes, contra os Estados Unidos e contra a Suécia, ele dribla o goleiro e chuta pro gol vazio e a bola não entra. Sim. Alguém salva. Porque eram jogos que acabaram 1-0, que se tivesse acabado 2-0, teria dado para nós uma impressão de que foi mais fácil. Sim. E como a final foi 0-0, ganha no pênalti, eu acho que isso tirou um pouco do coração do torcedor brasileiro um certo carinho ou prazer daquela seleção, porque pareceu que a gente, digamos assim, ganhou a fórceps, né? A gente ganhou, maravilha, Depois de 24 anos. Show de bola, assino de qualquer jeito. Ganhou. Mas não encantou, né? Não encantou do jeito que 82 encantou. Não, exatamente. É. E aquelas histórias do Romário dominando o vestiário, a galera falando. Como é que era isso aí? É porque você não cobria a seleção, né? Não, eu me brasileira. juntava com a seleção nos jogos e fazia Sim. assim. Mas conhecia, comemorei com o Romário, Claro, a gente imagino. brindamos com champanhe logo depois ali do Tetra. Você tava no. Porque o Marcelo Madureira, do Aham, Café sim, Planeta, sim. teve aqui, né? Inclusive foi um dos primeiros episódios nossos. E ele disse que teve uma ocasião, mas eu não lembro qual foi o repórter que ele falou, porque tinha um repórter. Tava na banheira ele, o Galvão, não sei mais quem, um jogador ou dois. Aí o Galvão chegou e falou, empolgadão, né? Eu consegui X pontos na audiência, não sei o quê. E aí o jogador que estava na banheira chegou para ele e falou, não foi você, foi a seleção brasileira. Não sei se você estava nesse episódio. Não tava, não. Mas eu achei curioso. Mas uma coisa muito interessante, porque hoje o Galvão ficou enorme. Mas se você pensar na carreira do Galvão, o momento da virada da carreira dele é 94. Também, porque claro. até então o Galvão, como narrador, não tinha narrado uma vitória de Copa do Mundo, porque o Brasil não tinha ganho. Era considerado meio pé frio, não sei o quê. E também tinha tido a morte do Ayrton Senna logo antes, né? 1º de maio de 94. E ele era visto como um amigo do Ayrton Senna, que era toda a comoção que aconteceu no Brasil. Quer dizer, a verdade é que as duas coisas, uma praticamente grudada na outra, meio que catapultam um pouco a imagem do Galvão depois, né? Quer dizer, a partir dali, que é uma coisa que ficou muito clara também ali, né? O tetra, que depois virou, né? Passando para o mundo todo ali, com o Pelé comemorando. Tudo isso também aconteceu. E dos bastidores ali do Pelé com ele, tinha alguma quizumba ali? Porque teve um áudio, né? Teve um áudio. Pelé que chato pra caramba, não sei o quê. Não, era assim... É claro que para qualquer jogador de futebol que está entrando para ser comentarista, a televisão tem um timing, né, de quanto tempo você pode falar. Nós repórteres, temos também que aprender isso. Quando chama você ou quando você dá uma informação, você tem que saber em que momento você vai falar, o que está acontecendo em campo, né? Se é uma jogada perigosa, se não é, se a bola saiu. Você você tem que ser curto. Exatamente, você tem que ser curto, você tem que saber a hora de entrar. E o Galvão fala pra caramba, então você também não é fácil achar essa vírgula para você entrar. Com certeza. E claro que o Pelé não tinha essa experiência. Eu acho que a coisa foi meio aumentada, até porque eles se davam super bem, sempre se deram super bem. E eu fiz muita coisa com o Pelé também, quando o Pelé estava na Globo. Sim. E eu acho que o brasileiro não se dá conta de como o Pelé é popular. O Pelé no mundo é um troço extraordinário. Olha ele atrás aí de você. Tá aí atrás, né? Cara, imaginar que esse cara foi isso tudo para o mundo, numa época que praticamente ninguém via televisão. E a televisão gravou pouco do que ele fez, principalmente aquela fase melhor dele, né?
dos anos, sei lá, de 59, 60, 60, esse início dos anos 60, quando ele arrebentava, né? Aham. Tem muito pouca coisa gravada, né? O Tem gol um que ele fala que é o golzinho ali, melhor da história, nem não foi tem. gravado, não tem, quer dizer... Agora, o mundo adora o Pelé. A Olimpíada no Rio de Janeiro, ela foi feita porque o Pelé e o Lula, os dois, eles iam nos congressos, né, das confederações da Ásia, da América, da Europa, e ficavam numa sala e as pessoas vinham loucas para conhecer os dois. E o Pelé, pelo lado dos atletas, obviamente, o Lula pelo lado da política, mas o Pelé é muito, muito, muito popular. Eu brinco que a gente tinha que ter um passaporte amarelo, porque o que as pessoas conhecem no mundo, gente, é a camisa da seleção brasileira. As pessoas não conhecem a nossa bandeira, Sim. mas conhecem a camisa da seleção brasileira. E a Amazônia tá cada vez menor, né? Enfim. Além disso. Mas se botasse no nosso passaporte amarelo com a cara do Pelé na capa, Porra, não precisava de visto para lugar nenhum. É brasileiro. Pode entrar, chega aí. Calma aí, não sai do vídeo ainda não, que não acabou. Tem um recado pra você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no Corte do Barba, ativa as notificações e comenta o que você achou, além de se inscrever no BarbaCast, o nosso podcast, pra você assistir esse e outros vídeos, beleza? É nóis, tamo junto e eu fui.